Boa tarde, eu vou apresentar para vocês agora o resumo expandido que foi aprovado na 14ª Jornada de Educação, Ciência e Tecnologia do IFMG Campus Formiga. O título do trabalho é Compras Públicas Sustentáveis como instrumento de preservação de recursos hídricos e promoção da cultura oceânica. Este trabalho foi desenvolvido por mim, Renilda, Poliana, Adriana, Denison, sob orientação do professor Dr. Reginaldo Brito Costa. Atualmente, diante do cenário de mudanças climáticas, de esgotamento de recursos naturais, de emissão de gases nocivos, é preciso ações concretas de empresas, de organizações, da sociedade civil e cidadãos na proteção do meio ambiente. O Estado ele pode utilizar as licitações sustentáveis para integrar normas ambientais nos seus processos de compras de bens, de serviços e de obras. Com isso, ele vai estar adquirindo bens e serviços ecologicamente corretos que promovem a preservação e a conservação dos recursos naturais. Então, é possível contemplar a sustentabilidade juntamente com o poder de compra do Estado que ocorre através das licitações. Esta abordagem integrada, ela impulsiona a preservação dos recursos hídricos e a conscientização da sociedade por meio das ações concretas do Estado que preservam o meio ambiente. Esse trabalho ele relaciona-se com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, principalmente com 6, com 14 e com 12, que evidenciam a necessidade de conservação e uso responsável dos oceanos e fomenta as compras públicas sustentáveis. E relaciona-se também com 15 e com 11. O objetivo deste trabalho é analisar o papel do Estado como indutor da preservação dos recursos hídricos por meio das compras públicas sustentáveis. Nesse trabalho foi utilizada a metodologia qualitativa, foi feito o levantamento bibliográfico em livros, artigos, leis, decretos e outros materiais, com o propósito de demonstrar como as compras públicas sustentáveis podem preservar os recursos hídricos e, ao mesmo tempo, conscientizar a sociedade sobre a cultura oceânica. A gente percebe que o Estado ele tem todo um arcabouço legal, um suporte legal para ele estar realizando as compras públicas sustentáveis. Eu vou estar citando algumas delas, né? A gente tem a Política Nacional de Recursos Hídricos. Então, ela já prevê que a gestão da água, ela deve envolver o Estado, os usuários, as comunidades, tem que ter uma utilização racional. A gente tem também a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela é um pouco mais aplicada na questão das obras, ela aí já tem a prevenção e a redução dos resíduos sólidos, a destinação final é ambientalmente adequada, a responsabilidade compartilhada entre o Estado e as empresas. A gente tem a Política Nacional do Meio Ambiente, que protege os ecossistemas, controla a poluição, promove a educação ambiental. A gente tem a Lei do Saneamento Básico, que prevê o aproveitamento das águas das chuvas e a sua reutilização nas construções novas. A gente tem diversas resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente. A gente tem a nova Lei de Licitações, que aí é um marco, né, no desenvolvimento nacional sustentável. Essa lei que é de 2021, hoje é o maior instrumento, né, na busca da sustentabilidade dentro do Estado, né, dentro da administração pública. Ela aí já superou a questão do menor preço e permite, né, que a administração pública busque a proposta mais vantajosa para ela, aí observando vários critérios que eu vou estar comentando um pouco mais à frente. A gente tem também leis, instruções normativas, decretos, resoluções, portarias. E uma parte muito prática que auxilia muito são manuais, guias e orientações de diversos órgãos da estrutura administrativa, que aí eles, publicando esses guias, eles são muito práticos, né, auxiliam ali no dia a dia de quem está elaborando os editais de licitação. Aí quais são realmente os instrumentos, né, que aquela lei de licitações, a 14133, ela inovou. A gente tem o estudo técnico preliminar, ele vai estar fundamentando a necessidade da contratação, o problema que vai ser solucionado, a melhor opção
está sendo escolhida, e também descrever possíveis impactos ambientais e medidas mitigadoras, caso eles ocorram. A inclusão de requisitos de baixo consumo de energia, vai estar prevendo logística reversa e reciclagem, né, de bens. A gente tem um outro instrumento também, que é a análise do ciclo de vida do objeto. O que é esse ciclo de vida, né? Então, é observar todas as etapas, né, na produção do produto. Você está observando como que a matéria-prima foi obtida, os insumos que foram utilizados, como foi o processo produtivo, como que foi a disposição final. Então, é observar como o produto foi produzido, como ele foi transportado, né, e como que ele vai ser tratado no final da vida útil dele. Então, a administração pública observa tudo isso, descreve tudo isso no seu objeto de licitação, e isso também dá embasamento para ela estar escolhendo a proposta mais vantajosa para ela, né, e não o menor preço, como era a lei antiga. A gente vê também a questão de manejo dos impactos ambientais e urbanísticos, no caso também mais aplicado a obras, que seria aí a destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos. Você está definindo aí ações mitigadoras e de compensação no caso dos processos de licenciamento ambiental, avaliação do impacto de vizinhança, proteção do patrimônio histórico, cultural, arqueológico e imaterial, garantir acessibilidade a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, e utilização de produtos, de equipamentos e de serviços que reduzam o consumo de energia e de recursos naturais. A gente também tem um outro instrumento que são os critérios sustentáveis. Esses critérios eles garantem que a administração pública compre produtos com menor impacto ambiental, uma gestão mais eficiente, né, dos resíduos e dos recursos hídricos. Como que acontece essa questão? A administração pública ela vai estar incluindo esses critérios na descrição do objeto que ela vai comprar. Então, aí que entra, né, os manuais que eu falei. A gente tem hoje como referência o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da AGU. Lá tem uma relação muito grande, né, de critérios sustentáveis, de embasamentos legais, que permite, né, que dá mais segurança aí para os compradores públicos elaborarem seus editais. A gente tem também outro instrumento que são as certificações compulsórias e voluntárias. Essas certificações elas são emitidas pela ABNT, pelo Inmetro. Elas podem ser exigidas nos editais, desde que justificado, né, a sua exigência. O que a gente percebe? Que todas essas medidas elas convergem para a promoção da cultura oceânica, que depende tanto da conscientização da sociedade quanto de políticas públicas integradas, voltadas à gestão e à conservação dos ecossistemas. As compras públicas sustentáveis representam um instrumento concreto de atuação do Estado na aquisição de bens, serviços e obras, que diminuem os impactos ambientais e preservam os recursos hídricos. O que a gente pode estar concluindo? Que o Estado tem sim o papel de induzir a preservação dos recursos hídricos por meio das compras públicas sustentáveis, que há diversas normativas que possibilitam a utilização do seu poder de compra na preservação dos recursos hídricos, que é possível inserir critérios sustentáveis e exigir certificações nos editais de licitação, que permite aí a compra de produtos e serviços ecologicamente corretos, e que as compras públicas sustentáveis são ações concretas do Estado que preservam os oceanos, conscientizam a sociedade e promovem a cultura oceânica. Aqui estão as referências, né, que foram utilizadas na elaboração desse trabalho. Eu agradeço à CAPES, ao IFMG, principalmente ao Campus Formiga, pela colaboração. E aqui está o contato dos autores. Agradeço a oportunidade por estar participando deste evento.